Viva! Um táxi cobra 8 euros de valor fixo sempre que é chamado para realizar um transporte. Além deste valor, cobra ainda 1,5 € por cada quilómetro percorrido. E na linha A pede-nos para indicar uma expressão algébrica que possa ser utilizada para determinar o valor cobrado em função dos quilómetros percorridos. Vamos dar a esta função, vamos dar o nome de f, ok? O nome da função não é importante, pode ser f, g, h, que são os nomes mais comuns. Eu vou chamar a isto a função f. E aqui no f poderia pôr um x, mas em vez do x vou pôr uma outra letra que vou pôr um k. Por que um k? Porque uma vez que eu quero saber qual é que é o valor em função dos quilómetros percorridos, vou pôr aqui o k que representa quilómetros, ok? E o que é que o enunciado nos diz? Que o táxi cobra 8 euros, sempre. Independentemente dos quilómetros que são percorridos, são sempre cobrados 8 euros. Além destes 8 euros, vou pôr aqui, além destes 8 euros, ainda são cobrados 1,5 € por cada quilómetro percorrido. Então, eu tenho que multiplicar este 1,5 € por cada quilómetro percorrido, ou seja, tenho que fazer 1,5 vezes o k, ok? E esta é então a função que se pretende obter. Mais uma vez, é indiferente aqui utilizarem o k ou utilizarem o x. Esta função, se fosse utilizado o x, poderia ficar da seguinte forma. Poderia ficar f de x, e até vou pôr num outro formato, que vou pôr aqui 1,5 primeiro, ficaria 1,5x mais 8, porque o vezes também não é necessário, ok? Eu só pus aqui o k, que é para representar então os quilómetros, mas esta é a função afim que representa este problema. E agora na linha B, utilizando a função obtida na linha anterior, calcula o valor cobrado por uma deslocação de 18 km. Quanto é que este táxi vai cobrar se ele fizer uma viagem, então, de 18 km? O que nos estão a dar aqui são os quilómetros. Então, aquilo que nós temos que fazer é substituir aqui este k por 18, ok? Então, vou fazer isso. Vou aqui à função f e vou substituir aqui por 18, aqui no lugar do k. Vou colocar, então, aqui 18. E vai ficar, então, 1,5 vezes 18, uma vez que ele cobra 1,5 € por cada quilómetro, 1,5 vezes aqui o 18, é indiferente, aqui a função de cima ou a função de baixo, mais 8. E agora vamos fazer então estes cálculos. Aqui à parte eu vou calcular quanto é que é 1,5 vezes 18, vou colocar aqui 1,5 vezes 18. E vamos fazer aqui estes cálculos. 8 vezes 5 dá 40, 0 e vão 4. 8 vezes 1 dá 8 e com o 4 dá 12. E agora 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 dá 1. E agora vamos somar isto. Então 0 mais 0 dá 0, 5 e 2 dá 7 e 1 mais 1 dá 2. Tenho aqui uma casa decimal, vou também colocar aqui uma casa decimal, dá então 27. Então isto vai ficar 27 mais 8. E 27 mais 8 vai dar 35. Quer dizer que esta viagem ficaria então em 35 euros, ok? E agora tenho aqui a pergunta ao contrário. Quantos quilómetros é que percorreu o táxi se no final do transporte foi cobrado ao cliente o valor de 56 euros? Portanto, nesta linha dava-nos aqui o valor do k, que é os quilómetros. Aqui dão-nos o valor final. Este valor é como se fosse então já o preço, ok? Então eu tenho que vir aqui à função, a esta parte aqui da função, esta parte é o preço, é como se fosse o y, e substituir aqui esta parte da função por 56. E aquilo que eu vou obter é uma equação e depois aquilo que eu vou querer saber é qual é que é o valor aqui da minha incógnita, que é o k. Então eu vou pôr aqui 1,5k mais 8, eu estou a escrever isto aqui ao contrário, mas é indiferente, e eu quero isolar aqui este k, que é para saber quantos quilómetros é que o táxi percorreu. 1,5 está aqui a somar, passa para o primeiro membro a subtrair, fica então menos 1,5k igual, e aqui vou ter este 8 menos aqui o 56. 8 menos
56. E então, continuando, tenho menos 1,5k igual a 8 menos 56. E aqui, se eu 56 tirar 8, dá então 48. Como é negativo, fica então menos 48. E agora vamos então só fazer esta divisão. Fica k igual a menos 48 a dividir por menos 1,5. Menos com menos vai dar mais. E aqui os quilómetros vão ser então 48 a dividir por 1,5. Vou fazer aqui, não tenho aqui muito espaço, vou fazer aqui 48 a dividir então por 1,5. Vou pôr aqui uma casa decimal, porque aqui também tenho uma casa decimal. Em 48, quantas vezes há o 15? 15, 30, 45, dá 3. 3 vezes 5, 3 vezes então aqui o 15 dá 45. Vou já colocar aqui. Fazendo então esta subtração vai dar 3. Baixo aqui o 0. Em 30, quantas vezes há 15? Há 2 vezes. 2 vezes 15 dá 30. Ou seja, 30 menos 30 dá 0. Então a resposta é 32. Quer dizer que este táxi percorreu 32 km e cobrou 56 euros. É tudo. Espero que tenham percebido. Até à próxima.